começar. Meus irmãos e minhas irmãs, boa noite. Eu sou o Roberto. Eu sou Maria Alice, pertencemos à comunidade Verbo de Deus. E tudo que nós vamos falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos falar para vocês a respeito do jejum. Essa palavra do Senhor não seria uma parábola, se não tivesse uma metáfora. Jesus se denomina esposo, o noivo. Vamos ver em Mateus 9, versículo 14 e 15. Então, os discípulos de João, dirigindo-se a eles, perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus e os teus discípulos não? Jesus respondeu: podem os amigos do esposo estar tristes enquanto o esposo está com eles? Dias virão em que lhes será tirado o esposo. Então eles jejuarão. Nessa passagem, Jesus fala para dois grupos, discípulos dele, os discípulos de João, que João estava preso, e eles estavam também muito tristes, estavam sentindo assim, meio perdidos. Também estavam juntos fariseus e publicanos. Jejum em aramaico quer dizer estar de luto. Vocês acham que os convidados de um casamento podem estar tristes enquanto o noivo está com ele? Claro que não. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então vão jejuar. Com essas palavras, Jesus não aboliu nem o jejum e nem a oração. Simplesmente, ele quis dizer aos discípulos de João e a todos aqueles que estavam presos ao passado, que jejum é feito em casos específicos, ou quando queremos servir melhor o Senhor. Jesus mesmo fez jejum 40 dias e 40 noites antes de começar o seu ministério. Antigamente, os judeus faziam jejum quando tinham necessidade dos favores de Deus, ou para mostrar que eram piedosos, mas não faziam de coração para Deus. Era apenas para impressionar os homens, um espetáculo sem sentido e sem sentimento nenhum também para Deus. Vamos ver em Mateus 6, de 16 a 18. Quando jejuardes, não tomeis um ar triste como os dos hipócritas, que mostram um semblante abatido para manifestar aos homens que jejuam. Em verdade eu vos digo, já receberam a sua recompensa. Quando jejuares, perfuma a tua cabeça e lava o teu rosto. Assim não parecerá aos homens que jejuas, mas somente a teu Pai que está presente ao culto. E teu Pai, que vê num lugar oculto, te recompensará. Jesus queria fazer nova todas as coisas. Queria fazer a festa da renovação da mentalidade. Queria estar presente na expressão viva do infinito amor de Deus. João Batista também os repreendeu, os fariseus publicanos, chamando-os de raça de víbora, pela falsidade que existia no coração deles. Jesus não era contrário ao jejum, pois acrescentou: chegarão dias em que o noivo será tirado do meio deles, então jejuareis. O jejum não será feito por costume, mas simplesmente porque a nossa alma sente a necessidade de estar em sintonia com Deus, buscando Deus de todo o coração. No Antigo Testamento, vemos grandes homens de fé, praticando jejum e oração. E o Senhor ouviu a todos. O jejum e a oração são as formas mais antigas que temos de entrar em contato com Deus. Ele ouve a nossa oração e, fazendo jejum, nos voltamos para a sua graça. Vamos ver em Deuteronômios 9, 9 e 10. Quando eu subi ao monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fez convosco,
Permaneci no monte 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água. E o Senhor entregou-me as 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus, nas quais estavam gravadas todas as palavras que o Senhor vos tinha dirigido no monte, no meio do fogo, no dia da Assembleia. Moisés era um grande homem que sofria pelo seu povo e obteve grandes graças de Deus e preparou sua alma com jejum para receber as tábuas dos 10 mandamentos. A Igreja de Cristo no primeiro século também jejuou e orou, com o propósito de ouvir o Espírito Santo revelar a vontade de Deus para enviar os primeiros discípulos. Esse maravilhoso exemplo deve ser imitado pela Igreja hoje. Jejuar é uma maneira de expressarmos a nossa fome de Deus, a nossa dependência de Deus, a nossa necessidade de Deus. Com o passar do tempo, o jejum foi diminuindo cada vez mais, até que no Concílio Vaticano II ele quase desapareceu. Mas Jesus nos dá a liberdade de fazermos sempre o que nós quisermos. Os católicos têm o costume de fazer jejum na Quaresma e na Sexta-feira Santa. Os judeus fazem no dia das expiações, até hoje, de maneira simbólica, para humilhar-se diante de Deus. Os cristãos da Igreja Síria fazem até hoje 3 dias de jejum de Nínive. Os monges do deserto fazem jejum para dominar as tentações da carne. Alguns anos atrás, nós conhecemos uma comunidade de fraternidade, aonde todos jejuavam, até mesmo jovenzinhos, assim, vamos falar de 12, 14 anos, estavam todos jejuando. Eles jejuavam a pão e água desde cedo. Cedo tinha oração, pegavam o pãozinho e a água, iam para o serviço, cada um fazendo o seu serviço. Quando era meio-dia, se reunia no refeitório, também pegavam o pão e a água, faziam a oração e outra vez para o serviço. Às 3 da tarde, todos paravam, rezavam o terço da misericórdia. E esse jejum, ele acabava às 18 horas, no momento em que tinha a missa. Isso era feito todas as sextas-feiras. Depois da missa é que eles faziam a refeição. E o objetivo de todos, fazer esse jejum, era para conversão e salvação da humanidade inteira. Então, nós vemos também que Nossa Senhora, em todos os lugares que ela aparece, como Fátima, Medjugorje e outras aparições, ela sempre pede para que façamos jejum e oração. Se você quiser ter asas para contemplar o Senhor e fazer grandes experiências com Deus, precisa dominar o seu corpo. Você pode conseguir isso se for uma pessoa de jejum e de oração. Domine-se a si mesmo e diga: eu quero dominar o meu corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo. Ana, a profetisa do templo, honrava a Deus com jejum e oração. E o que ela ganhou? Ela viu Jesus. Quantas mulheres estavam ali no templo, mas só ela viu o menino Jesus. Vamos ver em Lucas 2, versículo 37. Depois de ter vivido 7 anos com seu marido, desde a sua virgindade, ficara viúva e agora, com 84 anos, não se apartava do templo, servindo a Deus noite e dias em jejum e orações. Ela viu porque era uma mulher de jejum e de oração. Assim como Ana, você vai receber grandes graças de Deus que nem imagina se você jejuar e orar. Quando jejuamos e oramos, nos afastamos das coisas do mundo e reconhecemos a nossa dependência no Senhor, abrindo nosso coração para aceitar o desejo de Deus para conosco. Que o nosso jejum seja uma prova de amor a Deus.
Ele não deve nos deixar tristes, mas devemos ter a certeza que Jesus, o nosso noivo, está entre nós. Jesus não foi tirado de nós. Seu Espírito permanece presente em nós. Poderemos, então, estar tristes enquanto o Espírito de Jesus, o noivo, estiver presente em nós? É claro que não. Por isso, o cristão tem que ser alegre e levar amor e alegria a seus irmãos. Todas as pessoas devem fazer penitência na Quaresma e jejum na quarta-feira de cinza e sexta-feira da Paixão. O jejum pode ser feito com apenas uma única refeição durante o dia ou comer a metade do que se come pela manhã, no almoço e no jantar. Fora desses horários, beber somente água. Muitas pessoas acham que o jejum é só de alimentos, mas não é assim. O jejum é deixar de fazer alguma coisa que é importante para nós, a fim de passar mais tempo com Deus em oração. Exemplo: se você gosta muito de acessar as redes sociais, ore para Deus e deixe de acessar as redes sociais por 3 dias, entrando em comunhão com Deus. Se você gosta muito de doce, fique sem comer por alguns dias, mas direcione isso para Deus, mas não usando isso para emagrecer. Jejum de palavras também é muito bom. Deixar de criticar as pessoas ou responder quando se é ofendido. Mas se você fizer de alimentos, experimente na hora do seu almoço fazer uma marmita com tudo que você mais gosta, sentindo o cheirinho de comida boa, e saia pelas ruas que você vai encontrar alguém que precisa para você dar. E ofereça esse sacrifício com alegria e louvores a Deus. Peça para Deus mais de sua companhia, mais de sua presença, e você terá mais felicidade em sua vida. Faça jejum e ore com o coração aberto. Não fique apenas querendo mais e mais. O Senhor nos dá todos os dias o maior presente, a vida. O jejum, a oração, as obras de misericórdia são 3 coisas inseparáveis. O jejum é a alma da oração e a misericórdia é a vida do jejum. Quem quer ser atendido em suas orações, atenda às súplicas de quem lhe pede. Aquele que não fecha os ouvidos à súplica alheia, abre os ouvidos de Deus para as suas súplicas. O jejum só dá fruto se for regado pela oração e a misericórdia. Dá a ti mesmo, dando aos pobres, porque o que deixares de dar aos outros, também tu não possuirás. Quero encerrar com essa frase de São João Crisóstomo, que diz: o jejum é um suporte para a alma. Ele nos dá asa para subirmos aos céus e visualizarmos as mais altas contemplações. Tudo que eu falei para vocês foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.